Fala Tricolor, beleza? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui mais um vídeo aqui para o canal, para nós falarmos, né? Falar bem aqui o português, certo? Para nós falarmos a respeito do que aconteceu nesses últimos dias, de sábado para cá, com relação ao São Paulo Futebol Clube. Bom, primeiro que tudo, o São Paulo soltou uma nota dizendo que encerrou suas atividades no basquete. Não vejo problema nenhum, o nome já diz tudo. São Paulo Futebol Clube. Então, não torço pro basquete, não torço pro vôlei. E olha, e se acabasse com o futebol feminino, seria outro grande favor, porque ninguém merece, né? Imagina, se você já não gosta de basquete, se você já não gosta de vôlei, imagine o futebol feminino. É um desastre ambiental daqueles desastrosos, né? Então, se acabasse com o futebol feminino, seria maravilhoso. Não acaba porque é imposto por lei, uma lacração do inferno. Então a gente não, que eu não aturo essa merda. Por mim, se São Paulo perder pro Corinthians de 11, de 13, de 15, 16 no futebol feminino, não muda o meu humor em absolutamente nada. Né? Se perder pro Palmeiras do mesmo jeito, não muda o meu humor em absolutamente nada. Então, por mim, poderia acabar também o futebol feminino. Eu torço para o futebol do São Paulo Futebol Clube. Certo? No dia que o futebol do São Paulo morrer, o que muitos querem que aconteça, eu não vou lá torcer para o clube, para bote, para o vôlei, para o tênis. Não, não vou torcer. Eu só torço para o futebol. Então, pouco me importa. Falando aqui da partida, né, entre São Paulo e Grêmio, a gente viu aquele. O time do Grêmio é muito ruim mesmo. E o São Paulo, assim, pode até ter começado bem o jogo, pressionando, tomou um gol lá no contra-ataque, tá, tudo bem, 16, 17, finalização contra uma, não sei o que, bola na trave, não sei o que, papapá. Mas quando você vê algumas coisas, né, você fica desanimado pro restante da temporada, como eu estou desanimado. Né? Eu vou um pouco na contramão da grande maioria, que se deixa influenciar aí por jornalecos, por blogueiros, né? Eu vejo futebol e até me orgulho de ver um pouco diferente da maioria, porque nem sempre a maioria ela tem a razão das coisas, né? Quando dizem que o time do São Paulo é ruim, eu não acho ruim, eu acho o time do São Paulo muito bom. Ah, mas está sendo mantido com a base. E qual o problema disso? A gente acabou de ver o Barcelona ser campeão agora da La Liga e chegando a uma semifinal de Champions com a base. Qual o problema? Ah, mas o São Paulo não tem nenhum fenômeno como o Barcelona tem. Não tem, mas tem bons jogadores. Tem de bons para inclusive excelentes, né? Poderia citar o Mike, poderia citar o Negruti, poderia citar o Lucas Ferreira, o Alves, o Rian e outros JP, o goleiro, eu acho um formidável. Pena que aqui para o nosso futebol medíocre, se não for um goleiro experiente, etc, jamais que um Donnarumma seria goleiro no futebol brasileiro. Ainda mais com esses técnicos medíocres. Jamais que o Donnarumma seria revelado. Jamais. Porque a mediocridade toma conta. Então o Donnarumma ele seria engolido por um goleiro comum como o Rafael. Seria engolido por um goleiro comum, sei lá, como foi o Praz. Como seria. Porque aqui tem que se prezar pela velharada. Os técnicos aqui eles costumam se escorar nas velharadas. Então assim, o time é bom, tem bons valores. Em todas as partes do campo, o São Paulo é um time muito homogêneo em termos de qualidade. O São Paulo tem bons zagueiros, bons laterais, bons meios-campistas, bons meias, bons jogadores de lado de campo e bons centravantes. Tem. Agora, esses caras estão produzindo? Não estão produzindo. Porque na prancheta do nosso treinador não tem. Hoje o treino é do meio para frente. Ele não tem essa prancheta, ele só tem a prancheta do meio para trás. Então veja bem, quando o São Paulo virou o jogo contra o Grêmio, ele tinha, antes da virada, ele estava preparando para a entrada do Rian. O que ele fez? Virou o jogo. Provavelmente ele iria tirar o André Silva. Provavelmente ele iria tirar o André. Aí virou o jogo, o que ele fez? Volta Rian para o banco.
porque eu vou fazer agora a famosa dobradinha. Cedric e Ferrarese. É isso. O nosso treinador, ele vê o futebol desta forma. Desta forma. Por isso que você não vai ver o São Paulo golear ninguém. Por isso que vai ser uma coisa mais difícil do mundo. Você ver o São Paulo enfiar 2, 3. E assim como foi contra o Santos, lembre-se que contra o Santos teve a última bola do jogo em que o Rafael fez uma defesaça. Do mesmo jeito teve o Grêmio. A última bola do jogo em que 3 jogadores do Grêmio se apresentam para finalizar sozinhos na pequena área. E a sorte que quem finalizou foi um zagueiro que não tem muita qualidade, finalizou, deu na mão do Rafael. Mas se caísse aquela bola no pé do Bright White, seria gol, muito provavelmente. Então, assim como o Santos, o São Paulo deu a última bola para o adversário. Por quê? Não é coincidência, galera. Chama o time para trás, o adversário, por mais que seja limitado, o adversário fala, vamos atacar. Isso aconteceu com o todo poderoso Alianza Lima, lá do Peru. Certo? É um treinador que ele tem um DNA retranqueiro. E desculpa, esse tipo de DNA não ganha mais no futebol de hoje em dia. Já foi o tempo de Felipões, de Parreiras, de não sei mais quem. Já foi o tempo. Já foi o tempo desse tipo de DNA. Né? Retranqueiros. E ele, acima de tudo, ele gosta de se escorar nos medalhões. Por exemplo, você tem visto o Alves nos últimos 2, 3 jogos? Não tem visto, né? Porque ele estava jogando mal? Sim, poderia estar jogando mal. Mas por que ele não está jogando mais? Porque voltou o Oscar. Então, pelo Oscar voltar, ele não vai mais colocar o menino. Não coloca, porque ele vai se escorar nos medalhões. Ainda que ele tenha que fazer uma série de merdas durante o jogo. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, vai lá e coloca o Oscar para jogar do lado do campo. E coloca o Luciano de meia. Aí você pega o Oscar, 32, 33 anos. Você vai mandar ele jogar do lado do campo para correr atrás de lateral? Não, você precisa ser um gênio da lâmpada para saber que isso é ausência de inteligência? É ausência de capacidade cognitiva para enxergar o que é uma partida de futebol? Você coloca o Oscar para correr atrás de lateral. O que eu estou falando se prova de maneira tão cabal que no segundo tempo o que ele fez? Quando o time estava perdendo. Ele colocou o Oscar como segundo volante, mais centralizado. Tirou o Pablo Maia, que havia entrado ainda no primeiro tempo, e colocou o Luca do lado do campo. Você precisa ser inteligente. Não, é porque às vezes até os burros eles enxergam o óbvio. Então o burro de plantão, na beira do campo, falou, puta, que merda que eu fiz. Vou colocar o Luca e vou colocar o Oscar centralizado. Então assim, você não precisa ser muito inteligente para entender que o cara ele tem dificuldade de enxergar uma partida de futebol. E que o São Paulo não ganha fácil de ninguém. O São Paulo não é que o time do São Paulo é ruim, como muitos queiram pintar. É o que o treinador é fraco, é limitado. O São Paulo não ganha fácil de ninguém. É do Náutico ao Ibis, do Ibis ao Real Madrid. Não vai ganhar fácil de ninguém. Porque isso diz muito sobre o treinador que está na beira do campo. Não vai ganhar. Aí vocês querem passar, não, vamos ver onde chega na Libertadores, aí pega um Nacional, elimina nas oitavas, aí pega um time mais forte, cai nas quartas. A mesma coisa no Copa do Brasil. Se passar agora pelo Náutico, eu tenho lá minhas dúvidas se vão passar pelo Náutico com esse futebolzinho. Aí passa pelo Náutico, aí nas oitavas de final, pega um Palmeiras, pega um Flamengo, pega um Fluminense, pega um Botafogo. Alguém tem dúvida do que vai acontecer? Ah, vai jogar sempre por uma bola. Contra esses adversários, não dá para jogar por uma bola. Ou você tem estratégia para atacá-los, ou não dá para jogar por uma bola contra esses adversários. Não dá. A história recente vem mostrando isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, deixar aí o seu like aí, certo? Compartilhe com os amigos nos grupos, certo? Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima e vamos São Paulo.